novamente, sou a Priscila da Cogumelo em Cena, um prazer falar com vocês. Esse bate-papo vai ser um jogo uma conversa, assim, rapidinha, para que o público conheça vocês, tá? Então, podem se apresentar. Maravilha. Nós somos o Noctus Arcanos, a gente vai participar com vocês aí no festival. E eu sou o Timo. Felipe. Eu sou o Alex. Eu sou o John. Vamos aí. Então, para a gente já começar com a clássica pergunta, né? A gente quer conhecer um pouquinho de vocês, a origem da banda e o porquê do nome da banda. Maravilha. Tá. Eu vou responder essa. Eu fundei o Noctus Arcanos, isso já tem alguns anos, mais ou menos em 2013. O nome não tem nenhum significado relevante para a questão, mas é um nome que me acompanha há bastante tempo, principalmente o Arcano. Então a gente só modificou, né? E esse projeto surgiu lá atrás e ficou adormecido por muito tempo, né? Surgiu na minha adolescência, basicamente, né? Então é um projeto meu de adolescência, tinha algumas músicas, algumas composições, mas nunca tinha levado para frente, né? Então foi na pandemia que a gente conseguiu. Eu não sei, não iria dizer energia, porque era um momento meio ruim para isso, né? Mas, assim, foi durante a pandemia que a gente conseguiu, talvez, tempo para se organizar, para ir juntar as pessoas certas para elaborar, né? O Alex, ele entrou depois com a gente, né? Então, ele tá com a gente agora há uns 2, 3 anos? 2 anos. 2 anos e alguma coisa, os batera. Então, a gente começou, eu e o Timóteo, e aí a gente chamou o John, e na época era o Max, que tocava bateria com a gente, que já é integrante de outros projetos, né? Então, assim, amigos e de outros rolês. E quando o Max resolveu sair por questões pessoais, a gente chamou o Alex, convidou o Alex para tocar com a gente, que também já era amigo de rolê, que a gente já se conhecia, porque a gente preza muito isso, né? Como banda, tem que ter uma conexão real, além disso aqui, porque isso aqui já é o extra da vida, né? A gente não vive disso, então, para isso que fazer sentido, tem que ter um laço real, né, envolvido. Então, a gente formou e aí a gente começou, em 2022, a se apresentar, fazer shows e produzir. Então, a gente conseguiu lançar alguns... A gente lançou, na verdade, antes de montar a banda, eu lancei uma demo. E é isso aí. E aí a gente conseguiu depois elaborar e, enfim, até mais. É legal porque meio que o projeto, o Felipe tinha o projeto na cabeça, mas a hora que a gente colocou no grupo e começou a desenrolar, evoluiu demais, assim. Então, tanto de composições, né, o projeto como um todo, assim, foi evoluindo, agora a gente está com alguns singles lançados, está com um álbum esperando para lançar, mas é muito essa coisa, assim, de valorizar o música underground, já ter a amizade entre nós, tem aquela proposta de som. Então, beleza, vamos fazer acontecer. Então, o Noctus Arcanos é meio que isso, assim, né? O resultado dessa vibe. Com certeza, até porque a banda, assim, o que a gente vem conversando com o pessoal, é uma família, né? Vocês têm aquela vivência, então tem que ter uma amizade, tem que ter uma conexão entre si, né? Porque é diferente do CLT, que a gente bate ponto de segunda a sexta, e a banda a gente tá ali na viagem, né? Com certeza. E como é que é esse processo para vocês de compor músicas? O estilo, né? Vocês têm um estilo bem forte na banda, bem definido, que vocês se definem. Como é esse processo para vocês de todo ali da música, do single? Conta pra gente. Então, o Felipe e eu, principalmente, a gente já tem um relacionamento de muitos anos, assim, tanto de amizade quanto nessa coisa de fazer música, né? E acho que a gente tem uma coisa muito de imaginar qual que é o resultado que a música pode ter. Claro que tem uma mensagem, tem uma letra e tudo mais, mas tem aquela ideia sonora, tem aquela sensação sonora. E é meio que imaginar onde a gente pode chegar e ir construindo a partir de então. Então, inclusive, a gente tem 2 projetos paralelos, né? Um é o Lacrimae Tenebris, a gente vai falar sobre depois,
que é um projeto que tem uma vibe um pouquinho mais minha, e o Noctus Arcanus que tem uma vibe um pouquinho mais dele, assim. Mas a gente caminha muito junto no sentido de, cara, a gente tem uma ideia, a gente quer construir um som em volta disso, e meio que não tem limite, assim, sabe? Né? O Noctus é um Black Death, vamos dizer assim, Sim. ou Death Black. Mas isso também é muito resumido, né? Justo. Eu fiquei pensando assim, a ideia é essa, justamente. eu diria assim que não é tão bem definido assim, porque na verdade tem muito além disso, né? A gente resume às vezes para ficar mais fácil de explicar, né? Mas tem muito essa liberdade. Eu acho que a gente nunca teve essa a liberdade artística de compor, né? E uma coisa interessante, pelo menos assim, embora eu faça boa parte da parte de composição sonora, digamos assim, de pré-produção, normalmente temática de música, muita das músicas que a gente tem hoje surgiu de conversa aleatória, de um assunto que a gente trouxe para um debate, muitas vezes bêbado, e se tornou uma boa ideia. As melhores surgem assim. E foi uma ideia tão boa que... Ideias fortes, entendeu? E aí acaba virando música, é meio que isso. Então, tipo assim, quando eu falo que o negócio é parte, de fato, da nossa rotina, é nesse aspecto, assim, sabe? Então, tudo que a gente fala na música, de fato, é algo que a gente vive, que a gente tem opinião sobre isso e que a gente vai debater isso numa roda de amigo, porque não é simplesmente, vamos fazer uma letra. Não, tem que ter um sentido, né? Se você vai levantar essa... Eu sou assim com qualquer bandeira que você levante, né? Tem que fazer sentido para você antes de tudo. Não só por fazer, né? Por fazer, tanto que o último single de vocês deixam isso claro, né? Até na capa que vocês dizem que tem um significado, uma consciência, é uma mensagem mesmo, né? Não é simplesmente, pensei na letra e assim vai. Jogou ali para ver se dava sorte. Justamente. Tem muito isso, assim, a gente vê... Para mim é o infelizmente, tá? Eu não falo infelizmente no literal, assim, porque às vezes tem muita banda que ainda não chegou, né, nesse ponto da conversa, mas está tentando fazer o seu som. E eu respeito isso, sim. Eu acho que para nós é muito uma coisa de, cara, a gente tem que levar uma ideia além, sabe? Vamos fazer um som legal. Não é só isso. Tem que ter uma mensagem a mais. Aquelas conversas mais profundas vão acabar virando música, sabe? Os riffs, a gente faz o riff, daí a gente toca junto, aí passa um tempo, a gente fala assim, cara, tá faltando tal e tal coisa, né? As letras evoluem, as ideias evoluem, e eu acho que o Noctus é muito o resultado disso. Eu sempre falo, a gente não é music business para ficar se preocupando com o que vai ser legal, o que vai vender, porque nunca vai ser isso, a gente não é isso. Então, tem que ter... Existem dois tipos de músicos, de artistas, assim, de modo geral. E o que torna a arte uma empresa, um trabalho, então ele vai ter que respeitar regras do mercado, vamos dizer assim, e tem quem faz a arte como ela deveria ser feita, né? Que é a expressão. Legal. Cara, isso é bem interessante de vocês, até a própria estética que vocês usam, né? Eu acho que é toda a questão que vocês acabaram de dizer, da liberdade artística de vocês. É não seguir as regras do mercado, tudo bonitinho que tem que ser, né? Até para não ser padrão, mais uma banda, né? No meio underground. Isso chamou bastante a atenção da gente. Até a escolha da estética da maquiagem, né? O porquê disso. Não, assim, eu sempre gostei muito, né, como eu sou, né, aprecio muitas bandas que trouxeram essa questão do corpse paint, né? Sim. Mas a gente optou em não seguir o corpse paint tradicional. Exato. Justamente por causa disso, né? Então, até porque eu sempre falo, a gente não é uma banda de black metal school, a gente não é uma banda de death metal school, a gente também não é uma banda extremamente moderna, a gente é nós. Então, tipo assim, a gente eu acho interessante essa questão da estética, porque eu acho que ela é
complementar, né? O visual, ou quando você está num show, você está fazendo um audiovisual, não é só a música. Então, eu prezo muito pela existência disso, mas eu acho que tem que acompanhar a proposta. Se você não segue uma linha já pré-definida, você também não pode se apropriar de uma estética que já existe. Não, você tem que meio que modificar. Então, a gente tem essa questão do Corpse Paint, mas a gente faz algo que esteja mais condizente com o que a gente está fazendo, sabe? Mais de vocês. Isso, Eu acho que é tanto quanto a música, né? Porque é uma questão de personalidade. Imagina assim que, pô, vamos fazer um som extremo. Aí a gente decide pintar a cara. Aí do nada a gente é uma cópia do Abaf. Não, tipo, eu adoro o Abaf, mas eu não sou uma cópia do Abaf. Sim. Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, pô, tem que ter essa característica, o Corpse Pessoal Paint, de vocês. a negação, né? Essa ideia, mas também tem que ter uma personalidade nossa. Então é meio que isso, assim, é o conjunto das coisas, sabe? A gente consegue perceber essa estética, algo bem pessoal de vocês. Vocês pegam a referência, mas tem o toque pessoal de vocês. Isso chama bastante atenção. A gente estava vendo, até o Carlos e eu, a gente estava conversando isso. Vocês não, a estética que vocês usam não, pra gente não tem referência com outras bandas, é algo de vocês. Isso chamou bastante atenção, esse lado único. A gente buscou bastante, eu lembro que em algum momento que a gente conversou sobre isso lá, quando a gente estava elaborando a banda ainda, né? Eu sempre gostei bastante de associar essa estética pós-apocalíptica nesse contexto, porque a gente, boa parte, eu imagino que a gente vai falar sobre isso, mas boa parte da temática que a gente trabalha hoje, além de questões de antirreligião, a gente tem um lado social que acaba com algumas ideias bastante distópicas, né? Eu acho que isso acompanha bastante, né? Então, a gente ter essa visual um pouco mais... De certa forma, o figurino segue a ideia, tipo assim, sabe? Mas, essa ideia do pós-apocalíptico acompanha... Um pouco mais bruto, né? Para acompanhar o que vocês escrevem também, querem passar com a letra. Um negócio assim um pouco menos... como posso dizer? Não fugiu a palavra agora, mas assim, não tão... um negócio... assim, a gente tenta fazer um negócio um pouco mais bruto mesmo, não tão... menos burocrático. Não é isso. Enfim, não tradicional. Né? Mas assim, no sentido estético de não ser tão desenhadinho, sabe? Manter uma estrutura um pouco... Tem que ser um pouco caótico. Você tem que entender que a coisa... Isso é uma palavra boa. Manter uma estética um pouco mais caótica dentro que acompanha, porque boa parte do que a gente fala acaba soando meio caótico. Então, exatamente. Nesse ponto, sabe? Vocês puxam para vocês, tanto na estética quanto nas letras. A estética de vocês casa muito com o que vocês passam nas letras, vocês cantando, então tem essa junção realmente, e a gente não precisa e não tem nem como fazer comparação com outras bandas, que eu acho que achei isso muito interessante. A estética de vocês casa muito com isso que vocês passam na música. E falando assim, música, hoje vocês estavam fazendo ensaio aberto, não é isso? Exatamente. Vocês chegaram a postar. E conta assim pra gente, vocês já vieram para o Rio, como é que foi o convite para o Aliança? Tá, vamos lá. Eu tenho alguns amigos no Rio, de muitos anos, assim, alguns, né, pessoal de banda, de rolê, aquela coisa toda. Então, assim, para mim é um relacionamento muito longo, mas para os amigos aqui nem tanto, assim, sabe? Então, falar bem na prática, assim, a gente já conhecia o pessoal do Velho, porque a gente já tinha tocado junto com outras bandas, a gente conhecia o pessoal do Dark Tower, enfim, algumas bandas do Rio, né, de ver em algum festival, de tocar junto, com outros projetos, enfim. Esse ano a gente tocou no Otacílio, que é um festival em Santa Catarina, e a gente tocou com a outra banda, que é o Lacrimae Tenebris, é um doom bem extremo, assim, né? Inclusive a gente até pensou em levar o Lacrimae para o Aliança, acabou levando o Noctus, né? Mas enfim.
nesse festival tocou o Erebórios, que são parceiros de sei. longa data, são amigos, assim, a gente já tocou junto, a gente já dividiu 1000 rolês, enfim, né? E o Thiago do Erebórios, ele comentou da possibilidade, né? Porque o festival estava em construção para esse Isso. ano. Eu, pessoalmente, já conheci o festival. Eu não consegui ir, mas teve 2 edições que eu ia para o Rio de Janeiro e acabou não dando certo de eu participar do festival, enfim. Mas já conhecia o festival em si. Por quê? Uhum. Por ser um festival que preza pela música extrema, Isso. pelo som underground, tem aquela coisa assim, qual que é a linguagem que ele tinha usado? É um pouco mais cheiroso, é um pouco mais bem construído, tem muito mais cuidado. É um festival que já tem uma marca construída aqui no Rio. Exatamente, mas tipo assim, é underground, mas é um pouco mais bem construído, já tem toda uma ideia, tem apoio, enfim. E aí eu falei para ele, cara, esse é o tipo de festival que eu quero apoiar, né? Na ocasião a gente tocou com a outra banda, com o Lacrimais, sim, mas a gente conversou com o Thiago e tal, o Thiago do Erebórios, e ele pensou assim, cara, eu acho que é possível, né? Eles ainda estão na construção do cast e tudo mais, vamos ver. E a gente conversou daí, a partir dessa ocasião, tá? Isso foi no começo do ano agora, aí a gente conversou com o pessoal do Aliança, e a gente pensou, cara, a nossa ideia é muito parecida. A gente preza pelo som underground, a gente gosta do som extremo, a gente gosta dessa ideia, vamos trabalhar junto e acabou, né? Então, foi muito a partir disso, assim. Vamos dar o voto aí pro Erebórios, que, além de ser uma banda do caralho, né? Puta banda foda, ainda conseguiu essa ponte aí, e a gente tá muito feliz de ter. Assim, o relacionamento já existia, né? Mas de conseguir aproveitar isso e levar o nosso som para o Rio de Janeiro também. Que a gente já dividiu em outros lugares, vamos dividir nesse palco também, sabe? E assim, sabendo o alcance do Aliança, né? Porque é um festival já de muitos anos e, como vocês disseram, ele abraça muito o som extremo. É uma referência, né, pra gente, né, falar de, festival de som extremo. É o Aliança pra gente. Então, assim, qual a expectativa de vocês virem com mais 10 bandas, né? Vocês vão dividir o palco assim. Vocês têm alguma expectativa assim, porra, aquela banda pra gente tá ali, vai ser outra coisa, tocar junto? Eu acho que essa é uma pergunta legal pra gente falar pessoalmente, assim, né? Uhum. Pra mim, é o valor de um rolê de verdade. É estar com as bandas de verdade, faço questão de estar lá. Tipo, é simples assim, mas é foda assim também, sabe? É, basicamente é isso também, né? Como foi falado, né, eu sempre prezei muito por festival. Aqui na região sul, a gente tinha muitos festivais aqui e a gente foi perdendo bastante disso. Infelizmente, diminuíram bastante e eu sempre que eu pude apoiar como ou como banda ou como espectador, eu sempre estive lá. Então, não falando diretamente a banda e tudo mais, mas o fato de existir isso e saber o valor que isso tem e tá fazendo parte disso aí junto com nomes fortes aí do metal extremo nacional aí, com certeza tem um valor muito grande. Pra gente, eu acho que pra gente, tanto no pessoal como banda mesmo, né? A gente tá fazendo parte disso pra gente, com certeza é muito honroso pra gente estar fazendo parte disso. Nossa, pra caralho, né? Sentar na mesa dos adultos, que nem diria, né? Aí, depois aí batendo uns 15 anos de lida, tocando tudo quanto é lugar, aí e poder ir pro Rio de Janeiro e fazer um fervo do lado de bandas grandes aí vai ser do caralho. Eu acho massa estar nesse rolê, que minha primeira vez no Rio também, nunca fui, e tá tocando do lado de grandes nomes, assim, tipo, de peso, assim, tipo, tentando levar o nosso som para muita gente nova, o Brasil todo, assim, é muito foda. Eu creio que esse evento vai ser um evento que vai abrir muitas portas também pra gente, tipo, outros lugares do Brasil, América do Sul também, e quem sabe um dia a gente ser uma das maiores também, assim, tipo. Legal. Eu tenho muito essa
Tem muito essa coisa assim de que é muito legal pra gente como banda ir pra um lugar como esse, um ambiente como esse. Algumas bandas conhecidas, outras nem tanto, né? Uhum. Mas assim, é meio que o ápice do underground, assim, é um festival de verdade. Sim. E, cara, isso é muito legal. E eu nem tenho tanto uma pretensão assim, tipo, igual o Felipe falou, né? A gente não vai ser uma banda comercial, a gente não vai ser. Cara, a gente quer contribuir com o som underground, a gente gosta do som pesado, a gente quer passar a nossa mensagem e é isso. Então, o fato de participar disso tudo é essa relação, né? Eu contei antes a história do Link com o pessoal do Ereborius. Então, é muito uma coisa, a gente meio que colabora para a coisa continuar acontecendo, assim, né? Então, para mim, falando de som, falando de banda, eu não sei se existe algo que tem mais valor do que isso, assim. Eu estou muito feliz de participar dessa experiência, de poder contribuir, de levar o nosso, que eu sei que vai ser relevante também pro conjunto, né? Então, muito legal mesmo. E falando ainda do festival, vocês pretendem trazer música nova, lançamento para o palco do festival? Vocês podem adiantar alguma coisa pra gente? Cara, eu posso te falar que a gente está suando o tanto que a gente pode para produzir o máximo possível, né? Ninguém aqui vive de banda, vive de som, nem nada disso. Então, assim, depende muito do quanto que a gente consegue trabalhar, né? Mas a gente tem, querendo ou não, hoje a gente tem 4 singles, né? No Spotify. A gente não tem tanta coisa, assim, publicada, mas a gente está trabalhando em muita coisa. Então, assim, pô, vai vir música nova? Vai vir mais do que vocês já viram na internet, no Spotify, com certeza, né? Pô, será que a gente vai ter espaço, fazer um cover de alguma coisa que a gente gosta, talvez? Vamos ver se rola, entendeu? Uma música nova, será que a gente está muito nessa, preparando isso ainda, né? A gente está em torno de 2 meses do festival, mais ou menos. Sim. Falando da entrevista de hoje, né? Em torno de 2 meses do festival. Tem bastante coisa que a gente ainda está trabalhando, mas com certeza tem muita coisa nova para vir a partir de hoje, né? Tem um detalhe interessante aqui para comentar sobre o ensaio aberto de hoje. Assim, a gente não tá, embora a banda seja descritivamente como Curitiba, a gente não tá em Curitiba hoje. A gente tá um pouquinho mais pro sul, na verdade, a gente tá no norte de Santa Catarina. Nossa! Em São Bento do Sul. Caramba! É que, na verdade, eu moro no interior do estado, né? Então é meio caminho, é por aqui, por esses lados. O meu sócio da Cogumelo, ele é do sul. Eu sou do Rio, mas ele é do sul. E talvez ele até conheça aqui. E aqui eu tenho uma amizade boa aqui com o pessoal desse. É um bar, aqui é um pub. É o Beco Complexo do Rock. É um dos poucos lugares que restou aqui nessa região hoje em dia, ativamente, né? Nessa parte que ainda ali abre algum espaço. Não abre sempre por questões de sobrevivência, né? Porque infelizmente depende. Para manter um lugar hoje, infelizmente, não dá para. Isso obriga a ser mais comercial para poder, mas ainda abre espaço. E a gente tem aqui um espaço para estar podendo fazer um ensaio aberto eventualmente, né, para a gente poder ensaiar no palco, tem, né, então alguns contatos que a gente tem aqui, que talvez em Curitiba a gente não consegue fazer isso por causa da demanda ser muito maior, né, e então a gente vem ensaiar justamente aqui, justamente para isso, né, porque a gente, para preparar já pensando no show, pensando não ensaiar apenas ensaiar, mas assim, já poder trabalhar. Reunir todo mundo, né? E trabalhar essa questão de performance também, né, do show, né, porque a gente não tá saindo só as músicas, não tá saindo o show, porque as músicas, de certo modo, né, elas devem sair naturalmente, né, mas é justamente a performance que é o ponto principal, né, que é o quanto a gente vai conseguir transmitir tudo aquilo que a gente, toda aquela energia, aquele sentimento que a gente depositou naquele trabalho, né, então, assim, diferente... a gente sempre tenta estar renovando e produzindo coisas novas, né? Mas eu acho que essa questão de entregar sempre o máximo possível é uma coisa que a gente tenta sempre, né? Infelizmente, não vivemos disso, não podemos dedicar tanto tempo assim como a gente gostaria, mas tudo que a gente tem, que a gente pode, a gente tenta. Com certeza. Uma coisa que eu posso até comentar, eu acho que é válido, pode ser válido depois também, que é o seguinte...
querendo ou não, assim, a ideia da banda já existe há muito tempo, mas a banda na ativa não faz tanto tempo assim, né? Os amigos conhecem, tem o pessoal do underground que conhece, mas o pessoal do Rio de Janeiro, provavelmente, né, o público do evento, do Aliança, ainda não conhece tanto assim. Mas vai conhecer. E uma coisa que a gente trabalha muito, não é só a música em si, não é só a mensagem, isso para nós é básico, mas a gente pensa muito no resultado, né? Então a gente trabalha muito no sentido de qual que é o som que a gente vai entregar, qual que é a experiência que a gente vai viver naquele momento. Eu acho que o pessoal que vai estar com a gente lá, 23 de agosto, no Rio de Janeiro, vai ter uma experiência excepcional. Para nós, com certeza, vai ser do caralho, mas eu acho que não vai ser só a gente, não. Acho que todo mundo junto vai muito bem. Com certeza. Gente, para encerrar, queria muito agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês hoje, tá? Vocês terem aceito, assim, o convite, a gente sabe que é tudo muito corrido, e fica aqui agora o espaço para vocês convidarem o pessoal para estarem no Festival da Aliança para conhecer a banda. A gente que agradece pelo convite aí para estar conversando com você, conversando com o público e com o pessoal daí para o festival. Mas pode falar. Vamos lá. Timo, vou falar por mim, tá? Cogumelo do caralho. Tem gente se preocupando com som underground, com música de verdade, do caralho. Aliança, Festival de Música Extrema, underground, do caralho. Esse é o tipo de coisa que eu apoio. Eu agradeço a oportunidade, de verdade, é bom conversar com vocês, é bom apresentar um pouquinho do que a gente pensa e tal. Acho que dia 23 de agosto a gente vai ter uma experiência juntos, né? Uma experiência muito foda, e eu tô muito contente por isso. Muito bom. Obrigadão, gente. E a gente se vê no Aliança dia 23 de agosto. Noctus Arcanos, 23 de agosto, no Aliança Negra, junto com o Cogumelo, mídia. Vamos lá, do caralho. Valeu. Obrigadão, gente. Até lá. Tchau, Valeu. tchau.